Muito bem, Ailton, já estamos aqui no escritório do Dr. Tales, e ele que, ao longo de toda essa jornada, praticamente um ano já, a gente conversava aqui rapidamente, é aquele vazio que não tem como preencher. Perdeu um filho jovem, enfim, que era um filho exemplar, como filho, como empresário, como cidadão. O que mais deixa a sociedade estarrecida é justamente o caso, da forma como aconteceu, como a situação se desenvolveu, e até hoje, às vezes, as coisas como elas acontecem. É claro, como já foi colocado hoje pela manhã, a promoção dos militares é um direito que o Estado, é um direito que eles têm e o Estado a obrigação de dar. Só que enfim, dói na alma essas coisas. Senhor Tales, não tem como ser diferente, não tem como não se revoltar e não sentir indignação diante de um fato como esse. Bom dia, Ailton, bom dia, Walter, bom dia, André e ouvintes da Nova Nordeste. Assim, infelizmente, é como você diz, é uma situação que está prevista, né, na normatização da Polícia Militar, mas a família entende que o momento não era o correto. Eu acho que quando há vontade política e quando há empatia, quando a instituição se mostra sensível com a situação da família, é uma situação que poderia ter sido evitada, porque é uma situação que abala muito o emocional da família. Que só quem está dentro da família é que sabe. Noites sem dormir, crises de ansiedade, crises de pânico, desestímulo, depressão. Então, assim, a gente vive uma situação hoje, um abalo da perda de um filho muito amado, né, de uma forma tão bruta, né, e ainda ter que lutar com tantas coisas que foram ditas. E quando a gente espera que a coisa se desenrole, que a coisa siga em frente, que a gente consiga sucesso nesse caminho, nessa busca por justiça, aí vem justamente um fato desse. A gente fica pensando, será que não há ninguém ali que possa dizer, ao nível de comando do governo do Estado, que, olha, vamos deixar isso aqui para mais para frente? Porque tem ali uma família que está sofrendo, tem uma sociedade que está buscando uma satisfação com relação à forma como aconteceu tudo aquilo. Vamos adiar, vamos deixar isso aqui mais para frente, porque seria uma forma de ter um pouco de empatia com a família. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê um processo que se demora a iniciar, um processo interno, né? A gente vê um processo que é pouco transparente, né? Praticamente a gente não sabe como é que está seguindo lá, e a gente começa a sentir com essas coisas assim, aquele clima, aquele cheiro de impunidade, né? Que é muito ruim, né? Quando a gente observa o cenário como um todo e observa que os mesmos militares são reincidentes de um caso anterior de um outro jovem, isso aumenta ainda mais a sensação de impunidade? A gente fica aquela constatação de que algo não está certo, Walter, né? São reincidentes, né? São pessoas que já estiveram envolvidas em outro caso. Tudo bem, a justiça afastou, mas eu acredito que essa questão da promoção, né, ela vem justamente contra tudo aquilo que a sociedade espera, né? Bom, é reincidente, está respondendo o processo, é réu na justiça por um crime grave, e aí vem uma promoção. O que é que a gente pode pensar disso? Com relação aos trâmites na justiça, as informações que o senhor tem atualizadas a respeito do caso, com seus advogados, enfim, com relação ao Ministério Público e a própria vara da justiça que está a cargo desse caso, que o senhor tem algo de novo para falar para a gente? Olha, o segredo na justiça criminal, ele segue em sigilo, né? E a defesa deles pediram o sigilo no processo, então a gente não pode comentar com relação a isso, né? Mas está naquela fase de
colher depoimentos, né? E estamos aí aguardando os próximos passos da justiça. Quando se pede segredo de justiça para um caso como esse, o senhor como cidadão, e o senhor, lógico, tem uma formação, enfim, que permite o senhor interpretar isso de uma forma, digamos que mais racional do que emocional, mas também não causa indignação, um caso que aconteceu de uma forma tão absurda e precisar ter segredo de justiça para poder seguir esses trâmites? Claro, causa muita indignação. Ainda mais porque é um caso que a sociedade tem interesse, né? Naquela noite foi meu filho, mas pode haver outros casos, né? Então causa indignação, sim. A gente precisa ter transparência nesses processos. E os nossos advogados estão tentando, desde então, levantar esse processo de justiça, mas vamos ver aí o que vai acontecer daqui para frente. Mas causa muita indignação, sim, todos. Ailton Áviles, o senhor Thales está te ouvindo, você tem pergunta para fazer? Tenho. Primeiro, desejar ao Thales muita força, não é fácil, né, perder um filho, nós somos pais, sabemos da importância da vida de um filho. Thales, essa promoção naturalmente que causa uma revolta intensa, notadamente na família, nos que perderam o Marcelo principalmente. O senhor acredita que esses militares foram beneficiados pelo corporativismo que a gente sabe que existe enraizado na corporação? Pois é, Ailton, é aquela coisa, né? A gente sabe que existe, né? O corporativismo, né? A gente não tem como provar, né? Mas, de certa forma, a morosidade com que o processo vem sendo conduzido e a falta de transparência nos faz pensar assim, né? Em toda a sociedade. Hoje faz 9 meses que meu filho partiu desse plano para um plano espiritual e a gente vem lutando contra isso e vamos continuar lutando. Principalmente quando, ainda dentro desse assunto, quando a gente fala do cooperativismo, e quando a gente relembra algumas situações de militares que, enfim, às vezes tem uma dificuldade danada para receberem uma promoção de forma justa e o governo, de certa forma, passa por cima até do tempo de promoção e essas pessoas, esses profissionais não recebem uma promoção. E quem tem um processo em curso, quem tem tantas pendências com a justiça e com a sociedade, recebem como se nada tivesse acontecido. Isso também, certamente, é uma coisa que deixa dúvida na cabeça das pessoas e do senhor não é diferente. Todo o processo de promoção, de certa forma, é meio obscuro, né? Dentro da instituição, né? Mas o que a gente pode se basear é em cima da normatização, né? Nossos advogados estão estudando o caso aí para ver até que ponto isso foi legal, ou se é ilegal, ou se esses agentes, esses policiais, eles são habilitados respondendo a processo judicial e disciplinar interno, se eles são habilitados para realmente terem direito a essa promoção. Aí estamos aguardando aí uma posição dos nossos advogados. De acordo com o que foi levantado até agora, que é de conhecimento público, até porque o caso está em segredo de justiça, juntando uma coisa com a outra, o senhor acredita que no final das contas poderá acontecer um júri popular num caso como esse? É o que a família espera que aconteça? É o que nós exigimos que aconteça, né? Meu filho perdeu a vida, a família perdeu a felicidade, né? E é o mínimo que a sociedade e a família espera que esse cidadão seja levado ao tribunal de júri e responda pelo seu crime. Ailton Áviles, mais alguma pergunta por aí? Só uma última pergunta. É naturalmente que a persecução penal continua, a justiça brasileira, a gente sabe que é muito lenta, mas uma última pergunta para o Thales. Eu quero saber do Thales qual é o sentimento dele e da família pelo fato dos acusados que são réus agora no processo estarem em liberdade. Essa é outra coisa, né? Desde o início nós criamos aquela expectativa pela prisão dos mesmos, né? Mas foi a nossa primeira frustração, né? Quando o juiz do caso ele decidiu pela permanência deles em liberdade, né? Ele optou por medidas cautelares, né? Que nós nem bem sabemos se eles estão obedecendo, né? Mas enfim, né, Ailton, a gente vai continuar lutando. A gente não vai desistir
né? A gente vai até o fim e a família não vai se contentar com menos do que a expulsão dessas pessoas e a sua condenação. Muito bem, a gente agradece a gentileza do senhor de disponibilizar um pouco do seu tempo para falar desse caso, que, enfim, que repercute não só na cidade de Arapiraca, mas para todo o estado de Alagoas, pelas circunstâncias e pelas pessoas acusadas dentro desse processo já serem reincidentes e de duas situações bem próximas uma das outras. E é lógico, isso faz com que outros pais de família também temam pela vida de seus filhos em situações semelhantes. Exatamente, e aí a família só tem a agradecer todo o apoio da sociedade e da imprensa, nesse caso, né? É preciso que isso seja levado ao conhecimento da população, porque para que venha daí uma forma, que se encontre uma maneira de que se evite que essas coisas aconteçam, porque destruir uma vida, minha gente, é muito doloroso, todo esse processo que a gente está passando, muito doloroso mesmo, só quem sabe que está vivendo é que sabe como dói. Né? Meu filho perdeu a vida, a família perdeu a felicidade e vamos com Deus até o fim, se Deus quiser, e vamos obter sucesso. Muito bem, conversamos então com o empresário arapiraquense, senhor Thales Araújo, pai do Marcelo Leite, Thales Leite, pai do empresário Marcelo Leite, que foi morto em uma ação policial no ano passado em um trecho da AL-220, coincidentemente em frente ao 3º Batalhão de Polícia aqui da capital do Agreste Alagoano, que, como todos sabem, tem a missão de proteger e dar segurança ao cidadão. Infelizmente, a gente se compadece desse sentimento da família e espera que o que seja o melhor para a família e que justiça seja feita dentro daquilo que foi apurado e apresentado pelas autoridades da Polícia Civil do Estado de Alagoas.